Iniciamos mais uma aula referente à engenharia do trabalho. Aqui é o professor Duarte e a aula de hoje é referente ao estudo da apresentação de um sistema de trabalho mecanizado. Então, vamos recordar o que é o trabalho mecanizado, né? É todo trabalho em que uma máquina substitui o trabalho humano. Uma forma simplificada, essa definição aqui proposta para trabalho mecanizado. Nós vamos iniciar a atividade através dos 7 elementos do trabalho, apresentando um estudo de caso, e vamos começar com a tarefa, que é a nossa ordem de serviço, ou em alguns casos também conhecido por ordem de fabricação. Então ela precisa ser bastante precisa e clara. Então está aqui, ó, usinar a quantidade, 50 eixos, com essa discriminação aqui, diâmetro 50 por 150 milímetros de comprimento, um aço 1020 e no torno convencional S40, torno Rome aí, uma bela máquina. Então essa é a nossa tarefa, descreve a atividade que nós devemos fazer. Então usinar 50 eixos de 50 por 150 do aço 1020 no torno convencional S40. Né? Tá ali a denominação dele, ó, essa aqui, ó. Tá? Então tá bem claro então a tarefa, o que é para ele fazer. A segunda atividade que temos que estudar, em função dos 7 elementos, é a questão da entrada. É ela que ingressa no nosso sistema. Né? Então, se fôssemos escrever aqui, este aqui seria um modelo parecido com este aqui. Né? Onde nós temos a tarefa, né? E nós temos a nossa entrada. Então, é isso que vamos estudar agora. Tá, o equipamento de proteção individual aqui, que pode ser então óculos, por exemplo, né? Pode ter a especificação dele que deve ser usado, pode ser isto, por exemplo. O aço que vai ser usinado, as ferramentas de usinagem, quais são, podia estar descrito aqui também, quais são, a instrução de trabalho, né? O método e processo, né? Métodos e processo, por exemplo, né? Desenho e a instrumentação de medição, né? Paquímetro, micrômetro, por exemplo. Então essa é a nossa definição da nossa entrada. Ela é mais ou menos detalhada conforme é a necessidade da cultura da empresa e seu sistema de gestão também. Então, feita a questão da entrada, agora passamos para a descrição do homem. Né? Temos essa situação aqui. Então, a questão do homem nós podemos colocar aqui. Aqui nós vamos estudando os 7 elementos no sistema de trabalho. E aqui, para a cultura da empresa, a sua linguagem é adaptada à qualificação e à experiência. Né? São as duas coisas que impactam em tornar o recurso humano apto a executar a atividade. Aqui ele pede o quê? Um curso de torneiro mecânico. Então, tem um curso aqui que ele pede também um curso de interpretação de desenho técnico mecânico, olha só, né? E ainda solicita conhecimentos básicos em metrologia mecânica. Para essa atividade aqui, a qualificação exigida é esta. E a experiência, 1 ano de prática em máquina de usinagem convencional. Então, é isto que ele está exigindo. Então, a qualificação mais a experiência exigida para executar essa ordem de serviço aqui definida. Após isso,
vamos apresentar agora a questão do nosso processo, né? O processo. Ele diz que fixar, está resumido aqui, obviamente, né? Fixar a peça na máquina e centrar. É a primeira atividade, né? Fixar a peça usinar no torno, né? E centrar a peça. Próximo passo, facear. Né? Primeira atividade. A outra é usinar conforme o desenho. Olha aqui, o desenho está sendo solicitado, então esse desenho lá está definindo como é que deve ser usinada a peça. E um outro passo, o quarto passo, no exemplo simplificado aqui, medir 100% das peças. Né? Processo deles lá, ou exigências de qualidade desse eixo aqui que deve ser usinado, né? Exige essa medição aqui. Uma curiosidade colocada aqui ao final da ordem de serviço ou do turno, né? É para limpar o posto de trabalho. Uma curiosidade colocada aqui, né? Muito isso aqui provavelmente seja em função da cultura da empresa, né? Limpar o posto de trabalho sempre ao final do turno ou mesmo da ordem de serviço, né? Então este é o processo. O processo ele fica situado nessa relação aqui entre o homem e máquina, né? E já o próximo passo é o meio de produção. Tá aqui ele, ó. Meio de produção. É um torno, certo? Mecânico convencional, né? S40. Tá lá a definição dele, né? Se ele tiver ferramentas específicas do torno que ficam normalmente alocadas e permanentemente alocadas junto à máquina, as ferramentas não precisam constar na entrada. Agora, se as ferramentas que ele usa para fazer essa usinagem, ele precisa buscar em um armário, em algum almoxarifado, aí ele entraria aqui. Então, seria mais as ferramentas. Então, né? Então, se ele fica alocado permanentemente, né, ele está colocado aqui. Se tem que buscar, ele é colocado como uma entrada, vem de fora, então vem de fora para dentro aqui, né, do Almox, né, vem de fora para dentro, então tem que constar na entrada. O próximo passo, então, diz respeito à influência do meio ambiente. Né, isto aqui, ó. Influências do meio ambiente, é esta aqui. Vamos só escrever aqui, que nós colocamos aqui, seria então a nossa máquina, a influência do meio ambiente. Né? Então, as recebidas, no sentido que daquilo que vem de fora para o posto de trabalho. Ele recebe ruídos do ambiente onde está instalado, né? Influências na variação da temperatura, geração de poeira, a questão da iluminação, né? Questão de espaço físico, ser muito compacto, ou máquinas muito próximas uma da outra acaba interferindo, né? Cavaco, né? Pode saltar cavaco de uma máquina externa a este posto de trabalho e atingir o posto de trabalho. Isso ele vem recebendo, né? E também então tem essas recebidas e nós temos também as emitidas, né? Então, ao usinar esse eixo no S40, ele emite ruído, geração de poeira, né? E também geração de cavacos, né? Então acaba exercendo do pós-trabalho para fora também. Tem essa variação aí. E por último, né, nós temos questões para trabalhar também da saída. Né? Tá aqui a saída. Ó. Então a entrada tem uma relação direta lá com a saída. Né? Então, tem que sair os 50 eixos, que é da nossa ordem de serviço, né? Tá aqui essa especificação, é esse 50 eixos, é com esta especificação aqui, né? Os EPIs, né, tem que sair de novo e ser guardado nos seus armários, nos seus lugares apropriados, né? Então, os EPIs vêm de fora também, proposto, né?
se o EPI fosse guardado no posto de trabalho em algum lugar, ele não entraria como na entrada lá, ele seria parte do meio de produção. As ferramentas de usinagem têm que ser devolvidas, né? A instrução de trabalho tem que ser devolvida, desenhos, instrumentação de medição, né? O paquímetro lá, esses dois aqui, micrômetro, tem que ser devolvido também. Então, aqui está a nossa saída, né? Então, se nós fôssemos fazer uma rápida revisão, né? Então, está aqui, ó, os elementos do sistema de trabalho, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá aí os 7 elementos no sistema de trabalho e hoje apresentamos um exemplo do trabalho mecanizado. Se você gostou do vídeo, dá um like e se inscreve no canal.